Engraçado é que só o crime pode ser ditador, né? O crime literalmente dita a regra do jogo. Uma pessoa boa não pode. Não. O presidente da república, ele pode ser um ditador criminoso, né? O crime pode ditar a regra, o crime pode tudo. Os satânicos são ditadores, eles podem. A pessoa que é boa, que tem motivação correta, não. Ela não pode usar o poder da caneta, né? Engraçado isso aí. Por isso que você nunca vai ser presidente. Sim, e por isso que você vai se fuder pra sempre. É VUC. Não quero uma Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas? E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Eu tenho certeza que não. Assim, eu tenho certeza que não haverá. Ele não precisa falar isso, né? Em uma GLO quando o Lula for presidente. O Lula não entende que o Brasil deve declarar guerra ao crime organizado. Ele não acha que as Forças Armadas devem ser usadas pra derrotar esse grupo político invasor. É simplesmente porque o Lula já negocia com o grupo político invasor. Basta ver que ministérios do Lula recebem ONGs e recebem gente ligada tanto ao Comando Vermelho quanto ao PCC. E na verdade o grupo político dele, posso citar aqui a Aniele Franco, tem uma relação muito cabulosa com eles. Inclusive já citada pelo PCC. Então ele não vai mandar o exército. O triste é chover no molhado. O triste é que todo mundo sabe disso daqui já e nada acontece. Isso que é foda. Eu já tô num ponto que eu não suporto mais, cara. Sério? Vocês estão assim também? Vocês estão assim também, naquela, tipo... Xandão pausa o vídeo, escuta que mandou 5. O exército, que é mais fácil ele mandar, na verdade, o exército pra punir a gente e proteger eles. Porque o Lula é um aliado político deles. O Lula é um aliado... Eu tenho que tomar cuidado, né, porque o Lula botou a Polícia Federal atrás de mim, né? Mas vamos lá, dane-se, bote duas vezes. O Lula é um aliado político do crime organizado. O Lula é, até porque o PT é uma quadrilha também, é um crime... E não quero parecer um tiozão de direita, o PT é uma quadrilha. Mas sim, cara, eles são também uma facção criminosa e eles têm no crime organizado uma espécie de um aliado conjuntural. Vamos continuar ouvindo. Eu fui... Cara, tiozão da direita. Direita é o quê? A direita não tá envolvida, não? A direita não tá envolvida com quadrilha criminosa, não? Ah, não? Não é, cara. Isso não é questão de direita e esquerda. Nem tem o porquê de fazer isso daqui, essa atrelação à direita. Isso é a verdade. É tudo uma bosta. Tudo lixo, tudo bandido, tudo mesma merda. Direito para governar esse país e vou governar esse país. Agora... O que eu determinei é que a aeronáutica pode reforçar o policiamento nos aeroportos, é que a Marinha pode reforçar o policiamento nos portos brasileiros, porque no aeroporto a droga e as coisas que são... Você entende? É tudo paliativo. Todo mundo sabe. Vamos lá, o Lula, vamos ser honestos. Vocês sabem por que o PCC atua muito forte na Baixada Santista? Porque o PCC escoa via Porto de Santos. O PCC tem submarinos que colocam as drogas em barcos que vão pra Europa, vão pra África. Todo mundo sabe disso. Olha o nível que é o negócio. R$5. Fala, Xanda, hoje é meu aniversário, estou fazendo 17 anos, me sinto perdido na vida. A mulher que eu pensei que era para minha vida me trocou por outra e amigos que eu pensei que tinha me apunhalaram pelas costas e me excluíram de tudo na escola e fora. Sorte a sua, que você foi excluído pelos fracassados. Deixa eles irem pro Sheol. Trilhe você o caminho de campeão, irmão. Seja diferenciado. Seja você mesmo. Pra vocês terem ideia de como que é esse negócio do crime, ele falou aqui que eles têm navio, né? Pra transportar as coisas. Sério? Ó, Rabelo mandou R$5. Tem cidades no Brasil. Irmão, cidades, hoje assim, bati a meta de perder 50 kg e estar com a vida em alta performance incrível. Criei networking. Ou, por exemplo, dentro de São Paulo, tem várias cidades, né? Dentro de São Paulo. Parceria, irmão. Tem cidades onde não tem crime. Grande abraço. Sabe por quê? Porque o próprio crime não deixa. Não é porque tem um policiamento ostensivo lá. É porque simplesmente tem um acordo de cavalheiros, né? O próprio crime vai lá, faz um acordo, ó. Aqui vocês não vão roubar. Essa cidade aqui não. Aqui não. Cara, se isso não é um poste mijar no cachorro, eu não sei mais o que é. Não, cara, você tinha que declarar guerra e você tinha que cumprir sua função constitucional de presidente da República e retomar os territórios ocupados pelo tráfico. Você tá descumprindo o seu papel como presidente da República. O território brasileiro está sendo violado nesse instante. E você fica fingindo que não tá. Então você tinha que pegar as Forças Armadas, normalmente o Exército, e ocupar territorialmente as regiões tomadas pelo tráfico, prender e matar os líderes do tráfico. E aí... porque assim, ó, os caras não entendem. Tem gente que não entendeu ainda que a situação do país é de calamidade já. Então precisaria sim de intervenção das Forças Armadas, nesse momento. No primeiro momento, com certeza precisaria. Mesmo imaginando que um presidente foda assumisse esse país, com certeza precisaria do apoio das Forças Armadas.
junto com a polícia. Talvez nem a própria polícia tivesse condições. Mas, assim, o crime realmente dominou tudo, cara. Dominou tudo. Então, assim... Os policiais, eles já não têm mais mecanismos, assim, pra bater de frente com isso, sabe? Eles não têm o que fazer, literalmente, cara. Então, assim... É calamidade mesmo. É calamidade mesmo. Fudeu. Fudeu. Reinserir aquelas pessoas naquele território ao território brasileiro. E eu digo demais, com cerimônia. Pra mim é o seguinte, vamos supor, tomamos a Baixada Fluminense inteira e as favelas da cidade do Rio de Janeiro. O presidente da República vai em todos esses lugares com o governador e com os respectivos prefeitos, com as Forças Armadas e hasteia a bandeira do Brasil. No topo... Ah, seria uma beleza, hein? Ah, oh, seria uma beleza se isso acontecesse. Que pena. Olha, sinto muito, cara. Eu não acredito nisso, não. Não dá mais. De verdade. Eu já fui desses também, que pensava que era possível acontecer um negócio desse aí, ó. Não. Da Rocinha, você tem que hastear uma bandeira do Brasil. Tum, tomado. Aqui pertence ao Estado brasileiro. Monte uma puta de uma base militar e monte uma puta de uma escola. Eles podiam fazer isso. Ó, essa semana eles podiam fazer isso. Não vão fazer. Isso que é o mais triste. Não é questão de recurso, de falta de recurso. É puramente falta de vontade. O cerne da questão é apenas que a motivação do governo é outra. É outra finalidade que eles têm. Isso daí é perfeitamente possível. Não é uma utopia do ponto de vista de ação. Dá pra fazer. Mas não vão. É uma utopia porque não vai acontecer. Por falta de vontade mesmo. Não tem. Não, isso não vai acontecer no Brasil, cara. Acabou. Isso aqui acabou. Puta de uma escola exemplo, feita com iniciativa privada, pica. E aí você vai fazer a desnazificação daqueles meninos e meninas que moram lá. O que é desnazificação? Ó, lembra do Oruan? Tá proibido. Você vai estudar pra caramba, estudar, vamos... Tamo junto. Sendo criador. Tamo junto, irmão. Lá, você vai ter uma puta de uma merenda, você vai ter um puta do ensino. Tá proibido, qualquer um que fez apologia aqui, todos os símbolos ligados ao tráfico serão destruídos. Pum, retomado. Vai lá pra Belfort Roxo, mesma coisa. Plum, 1 a 1. Seria uma atitude de ditador. Engraçado é que só o crime pode ser ditador, né? O crime literalmente dita a regra do jogo. Uma pessoa boa não pode. Não. O presidente da República, ele pode ser um ditador criminoso. Né? O crime pode ditar a regra, o crime pode tudo. Os satânicos são ditadores, eles podem. A pessoa que é boa, que tem motivação correta, não. Ela não pode usar o poder da caneta, né? Engraçado isso aí. Por isso que eu falo que essa palavra ditador não significa mais nada. Nada. Virou assim... um rótulo pragado, imbecil. Poderia ouvir o que ditador. Super. O crime é ditador, tá aí, ó. Bom dia, vai lá ver. Eu juro por tudo que... Vai lá ver no crime se os caras são ditador ou não. Vou esperar que você fique o crime, pra funcionar, eles seguem regras. Aliás, o crime, ele é de fato muito mais organizado do que o governo. Calado. Tá? Os criminosos são organizados. Tô falando daqueles que comandam, não de trombadinha. Eles têm lá o conjunto de regras seu deles. Amigo, reage esse vídeo. Se não tem regra, se não tem voz de comando, não funciona. Reage esse vídeo, por favor, Xandão Barra. Então, assim, isso aí de ditador é papo furado. Isso é papo furado total. A função do presidente da República é ficar hasteando bandeira em território retomado, até retomar tudo. Então, óbvio, você nem sabe o que você tá falando, você é um débil mental. Você é um imbecil, O Lula, ele não é imbecil. Ele não é nada disso. O Lula, ele é muito inteligente, ele é esperto, ele é um ator. Ele fala aquilo que ele sabe que tem que falar. Você pode ver, ele não se preocupa. Ele pode fazer o discurso mais patético que for. Ele sabe como que funciona o jogo. Tá? De burro não tem nada. Não tem nada. Ele é o fantochão. O fantochão que tem as respectivas habilidades para fazer o que faz. Xandão mandou R$5,01. Todos eles são. Eles são espertos pra caramba, esses caras. Eles sabem jogar o jogo. Um cretino, cara. Então você não entende a gravidade, você entende tão pouco a postura que o presidente da República tem que ter. São em quilos. Nos navios são em toneladas. Ou seja, um container com 30, 40 toneladas. Mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção como já foi feita, sabe, um pouco tempo atrás. Bom saber. Bom saber. Eu não gostei que você fizesse isso, Lula. Eu não quero que você seja reeleito também. Vamos lá. Em que se gastou uma fortuna com o exército do Rio de Janeiro e que não resolveu nada.
Não resolveu nada porque o governo Temer, né, oriundo, pai da Constituição de 88, Então, MDB, não entende o que precisa ser feito. Eles acharam que é um negócio pontual. Não, é uma declaração de guerra, o Brasil tá em guerra. Guerra! O Brasil tá em guerra igual a Colômbia. Valeu, irmão, vou assistir. Muito obrigado pela participação, obrigado aí a galera que tá mandando pix aí, vocês fortalecem demais, rapaziada. Colômbia tá em guerra, esses caras dominam, igual o México tá em guerra, esses caras dominam. E aí, Nai? Então, um pedaço do território brasileiro, cacete. É guerra. Vamos tomar aquilo lá. É impossível que o Estado brasileiro não disponha de forças pra fazer isso. O Salvador fez. Vamos, é guerra. Vamos lá. Pois bem, ontem a Amanda lançou uma frente parlamentar mista, né? Pior que é literalmente isso. O presidente de El Salvador foi lá e falou, não, vamos fazer, Matheus acabou. mandou R$5. É literalmente Salve isso. o último herói. É literalmente Obrigado isso. por abrir E a mente detalhe, dos jovens. Seu detalhe. trabalho é fundamental, irmão. O Brasil é um país com dimensões continentais. Acabei de mandar um vídeo pra você poder reagir aí sobre o crime organizado lá no Rio de Janeiro, mas você não olha a porcaria do live inteiro, bom. O Brasil, com as dimensões continentais que tem, a capacidade dissuasória, a força do exército, ela deve ser proporcional a isso. Então tem capacidade de lidar com a criminalidade, sim. É que não vão fazer mesmo, né? É que ela inclui, todas as câmaras de vereadores, inclui Senado, inclui Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas. O Moro mandou vídeo e tal, teve a presença de muitas autoridades, vereadores de vários lugares do Brasil inteiro. E a gente lotou não apenas essa sala, mas tiveram que abrir 4 outros mini auditórios dentro da Câmara dos Vereadores para que eles pudessem assistir remotamente, dado o número de pessoas, tá? Então, sim, cara, às vezes a gente fala, pô, estamos crescendo, não estamos? Sim, estamos crescendo. Fico muito... Ah, não vem que essa evolução não, hein? Curioso, assim, de saber que a gente tem um timaço desse. A Amanda apresentou uma série de projetos. Gostei muito do bate-bola entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o Kim Kataguiri, porque eles estão falando muito da parte de tecnologia e inteligência. O uso de inteligência para ficar fazendo o enfrentamento ao crime. O poder de compra dos 3 países é bem maior. Exatamente, cara. A questão é a seguinte. O poder de compra do Brasil é gigantesco. Esse papo de que não tem recurso aqui é conversa fiada, pura. Porque olha o tanto de recurso, olha a sangria que nós somos vítimas todo dia. É mentira. A gente tem recurso pra... Cara, o Brasil tem recurso pra tudo. O Brasil é o país mais rico do mundo, irmão. As pessoas ainda não... Citaram o Smart Sampa, e eu achei que foi importante que depois, eu até discursei, eu falei disso. Falei, olha, tem gente que vem falar de inteligência, né? Vamos usar a inteligência pra combater o crime. Pois bem, então com o Smart Sampa, que é uma iniciativa super legal de usar câmeras pra ficar pegando bandido, assim, você faz um reconhecimento facial de uma pessoa, se aquele reconhecimento facial, aquela pessoa cometeu um tomar no rabo, perseguida pela polícia, mentira da porra, irmão, nem é a mesma pessoa. Né? E eles estão pegando muita gente contra o Smart Sampa. 2 semanas sem aula, irmão. O movimento de esquerda, você pode pegar, o Riso deve ter matéria no Google, estão falando que o Smart Sampa e o sistema de reconhecimento facial é racista. Que? Como é que é? Racista? Sim, então assim, às vezes as pessoas falam que precisa de inteligência pra combater o crime. Quando vem uma iniciativa que usa a inteligência pra combater o crime, eles estão contra a iniciativa. Aí você, entendi. Tá, eu já entendi onde vocês querem chegar. Vocês não querem inteligência. Na verdade, vocês não querem combater o crime. Né? Então, vamos mudar as coisas aqui. Vocês não querem combater crime nenhum. Vocês só querem um bandido solto. Eu fui muito cuidadoso pra não falar palavrões, mas eu basicamente falei o que eu acho para pessoas, autoridades, para forças policiais. E o que aconteceu é que todo mundo concordou. Na real, todo mundo concordou. E eu tô começando a ver pela primeira vez, e a gente já viu até o Xandão falar isso, ocupação territorial. A gente tá vendo o termo ocupação territorial surgir no debate sobre isso. E isso não era natural. Antigamente, quando falava-se em criminalidade, falava-se já em facção nos anos 90, né? Porque o Comando Vermelho já era muito famoso já nos anos 90. Mas falavam dessas coisas dentro de determinadas premissas ali, né? Que eram as premissas pós-Constituição de 88, pós-ditadura militar. Você tinha assim, a polícia teve o famoso esquadrão de morte nos anos 80, nos anos 70, que matava gente, matava isso, matava aquilo, sabe? Beleza, então violações de direitos humanos, os porões da ditadura, o DOPS. Então isso ficou marcando muito a cabeça da galera. Só que São Paulo, especialmente São Paulo, passou por uma onda de criminalidade bizarra nos anos 90. E essa onda de criminalidade teve depois um momento que pode parecer estranho, que foi um momento central, que foi não a criminalidade nas ruas, mas a criminalidade na cadeia, que foi a chacina lá no Carandiru. Matou um monte de vagabundo no Carandiru. Vieram filme. E aí, como resposta aos maus tratos aos presos no Carandiru, surge o primeiro comando da capital, o PCC, que aí cria uma força política dentro das cadeias, tá? E ali você teve a polícia aumentando a atuação, os governos do PSDB tentando aumentar a atuação da polícia no estado de São Paulo, o PSC criando o monopólio do crime em São Paulo, e aí você teve, na verdade, o PCC usando o monopólio deles em São Paulo pra ter lucro fora do normal, e aí fazer a invasão dos outros estados no Brasil. E aí o PCC levou disputas territoriais contra territórios do PCC no Rio de Janeiro, e outros territórios, como o Vermelho também fez expansão territorial ao longo do Brasil, e o governo vai ter paz nas ruas, nossa, só quero viver em paz, que eu citei ali, que é a campanha do Sou da Paz. Conheço o cara que fundou o Sou da Paz, estudou, não comigo, né, estudou antes minha. Meu veterano, Denis Misny, foi presidente do Sou da Paz, depois foi trabalhar na Fundação Lehman. É um desses caras famosos que ficam trabalhando nessas fundações com dinheiro gringo pra gente sabe o que, né? O Sou da Paz recebeu dinheiro. Jorge Soros e companhia? Se eu não me engano, da Fundação Ford, que financia a guerra cultural e guerra racial em outros países. E, enfim.
na prática, a agenda deles era isso, vamos paz. E aí a agenda de paz terminou com um referendo em 2005, que era o referendo das armas, né, do direito de posse e tal, das armas. A população queria as armas, aí não, mas vamos desarmar, não sei o que, ficou aquela conversa meio mole, o Lula meteu ali um decreto ali, e o assunto não foi mais mencionado. É fake isso daí, não tô organizando campeonato punheta não, ô Nick Name, tá ficando louco? É algum satânico aí. Por muito tempo. Que inventou moda. O tema ele foi mudando, né, a forma como ele foi sendo abordado ao longo dos anos. Aí veio esse discurso, que é um discurso que a esquerda queria e parte do movimento liberal/libertário começou a trazer, que é o vamos legalizar, porque a única forma de você parar com a guerra às drogas é legalizando as drogas, que é um argumento, né, que parte de uma premissa errada, que é a premissa de que o negócio das facções é apenas as drogas. Não, as drogas são o meio pelo qual esses grupos políticos geraram monopólios, né, e eu nunca fui a favor desse argumento também, nunca concordei, nunca entendi o porquê disso também. Nunca consegui ver lógica nesse argumento aí de que pra acabar com as drogas você legaliza. Tiveram lucros fora do normal, e aí eles fizeram as ocupações territoriais e eles se tornaram donos de territórios. E a gente explica que o negócio, o grande lance é ser dono do território, quando surge uma resposta política a eles que são as milícias, e essa resposta política começa a fazer ocupação territorial sem precisar de traficar droga. Hoje tem milícia que trafica droga no Rio, pra ser claro, mas eles não precisavam anteriormente. Ou seja, vale muito a pena fazer ocupação territorial, mesmo sem ter o tráfico de drogas como, vamos dizer, uma atividade. Então, a atividade do tráfico de drogas, na verdade, é uma atividade meio, e a atividade... Só dar autonomia pro COE trabalhar que acaba o crime. Não, cara, é o que eu tô falando, cara. Não é uma questão de falta de recurso, nem nada do tipo. É questão disso daí, é autonomia, é falta de vontade, de projeto, irmão. A gente volta naquela tecla de sempre. O problema do Brasil é a falta de projeto, de vontade de acertar. Nós não temos o governo que segue as motivações corretas. Não tem, é o contrário. É uma discussão estólida isso daí. Não tem jeito. O fim deles é a ocupação territorial e criação de complexos políticos em setores das periferias do Brasil. E esses grupos, então eles passam... Quantas horas de jejum hoje? 18. Vamos quebrar agora. Ocupar, que eu cito a ocupação horizontal e a ocupação vertical. Eles ocupam horizontalmente o território e verticalmente as instituições. Então, né, imagina que as instituições, imagina que assim, o governo federal tá no topo, aí você vai descendo, né, toda a hierarquia do judiciário, executivo, legislativo, até chegar nas esferas municipais, né, passando por autarquias, empresas e tudo, né. Essa hierarquia que você vai seguindo até o topo, na base até o topo, é o que eu chamo de invasão vertical. Então eles vão invadindo verticalmente e subindo no topo. Por exemplo, a ONG da Dama do Tráfico rodando em Brasília. E horizontalmente, ocupação territorial. O Comando Vermelho, por exemplo, faz muito mais ocupação horizontal e o PCC faz muito mais invasão vertical. Só que nessas duas coisas você tem um processo de tomada do Estado brasileiro. Logo, pra mim, a única coisa que você tem que fazer é matar eles. E aí eu falo isso, e a galera fala, não, muito bom, saia presidente. É que assim, eu só tô falando óbvio, sabe? Eu não tô falando nada demais, não é uma grande reflexão. Isso é só óbvio. É que nem eu aqui, é blue. Nós temos que retirar eles do comando territorial do Brasil. Eles estão tomando muitos marcos do território brasileiro. E por mais que você olhar um mapa, se você olhar assim, né, fazer uma análise, você fala, nossa, são vários pontinhos. Não é que eles têm, 10% do território brasileiro. Não é assim que funciona. Os pontinhos que eles dominam têm uma alta densidade populacional. Eles ocupam regiões, na prática, vamos dizer, muito habitadas. Então você vai pegar a periferia de São Paulo, que o PCC tem comando de várias regiões periféricas de São Paulo. Ora, boa parte da população de São Paulo vive nessas periferias. Boa parte do Rio de Janeiro vive nas favelas e na Baixada. Então se você vai olhar em termos de população, dado que eles ocupam, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, seguinte, Fortaleza, deixa em paz que eu vou almoçar. Assim, dezenas de milhões de pessoas vivem sob o jugo do crime organizado. São milhões de pessoas. Então você fala, opa, pera um pouquinho. Não sabia que a brincadeira era tão... a brincadeira é bem grande. Brincadeira é bem grande. E eu tô falando diretamente. Se eu falar indiretamente, aí o número estoura, né? Porque todo mundo que vive em alguma região metropolitana no Brasil tem que lidar com as consequências do crime organizado na vida delas, certo? Então, gente, isso está afetando os negócios, isso afeta o PIB do Brasil, isso afeta tudo, né? O Orlando Lima, eu acho que ele tá escrevendo sobre isso, crime. Então, gente, é função do Poder Executivo, né, maiormente do Presidente da República, declarar guerra ao crime e, já que é o comandante em chefe das Forças Armadas, pegar e tomar o território que é brasileiro de direito. Aquelas pessoas que vivem na Baixada Fluminense, que estão vivendo em regiões tomadas pelo crime, aquelas pessoas são brasileiras, certo? Então a função do chefe de Estado brasileiro é resgatar elas, certo? É um resgate. Então ele tem que declarar guerra e resgatar. Você tá entendendo o que eu tô propondo, o que eu tô falando repetidamente? É uma ruptura com várias visões sobre crime que estavam, vamos dizer, se amontoando no Brasil. A visão do sou da paz, vamos pacificar. A visão dos direitos humanos. A visão do vamos colocar na cadeia pra recuperar. Não adianta punir, tem que recuperar. A visão do não, legaliza as drogas. Isso tudo são visões fictícias. Porque o que interessa aqui é nós temos que destituir o comando que essas facções têm sobre regiões do Brasil e eliminar eles verticalmente, ou seja, horizontalmente, tomar os territórios, e verticalmente
tirar todo mundo que tá infiltrado deles dentro do Estado brasileiro. Vocês vão descobrir promotor, vocês vão descobrir juiz, vocês vão descobrir delegado de polícia. Gente do céu, pô, eu preciso falar uma parada pra vocês. Eu já contei essa história aqui. Eu já fui achacado por policial civil, tá? Da Narcóticos de Jundiaí. Cito o nome, tá? Cito o nome porque eles achacaram, botaram droga na empresa do meu pai. Prenderam meu pai e me achacaram. Eu prendi eles. Antes de fundar o MBL, eu prendi esses filhos da puta. Ricardo, os policiais. Prendi, cito o nome, quero que vão tomar no cu deles. Prendi. Eles trabalhavam com os traficantes. Então, cara, policiais civis trabalhavam com traficantes, sim. Isso acontece, galera. Então, você tem que pegar esses caras que estão infiltrados, você vai pegar eles verticalmente, você tem que pegar horizontalmente também. Quer mais aquela prisão lá que os caras viviam no hotel 5 estrelas? Que é a ocupação territorial. Isto eliminou isso. Penas. Aí depois assim, você declara guerra, aí depois você vai ter penas duríssimas. Você tem que ter um estado meio que quase de terror pós-guerra, em que tem uma regra nova aqui. Acabou a putaria. Roubou um carro, mano, prisão, 40 anos na cadeia. 50 anos na cadeia. O cara tem que, assim, não, meu Deus, melhor eu trabalhar e tal. Aí beleza. Aí você começa a inserção daquelas regiões e... É só fazer o vagabundo sentir o terror, irmão. Igual o que fizeram, sabe, assim, se a gente muda a mentalidade, a gente entende assim, a Alemanha Oriental ficou sob comando comunista por muito tempo, caiu o muro de Berlim. O que a Alemanha Ocidental fez? Recuperação econômica da Alemanha Oriental, integração da Alemanha Oriental ao território da Alemanha Ocidental, uma ocidentalização da Alemanha Oriental. O que você acha de pena de morte? Eu sou contra, eu já falei que eu sou a favor de perpétua. O cara no meu governo vai trabalhar com 2 bolas de concreto amarradas de 70 quilos em cada perna, quebrando pedra, e a refeição que ele vai ter no seu dia é meia colher de mel pra não morrer. A gente vai precisar fazer, eu recuperei a Baixada Fluminense inteira. Tá, como é que eu coloco essa... Sem saidinha. E com uma visita íntima por semana. Que vai ser um lutador pra ir lá e ficar 5 minutos dentro do quarto da cela do cara. O cara ser espancado uma vez por semana. Essas pessoas inseridas dentro do Estado brasileiro de verdade, e eu permita que elas se insiram economicamente e passam a viver, e a gente joga essas pessoas pro mundo. E se reclamar muito, eu crio um coliseu, só pra transmitir em rede nacional. Pra todo mundo ver o que acontece com vagabundo satânico. No real, elas sejam tratadas como gente e não como reféns. Puta, isso é um trabalho civilizacional. Vamos urbanizar essas favelas todas? Vamos urbanizar, vamos botar um sistema educacional com muita autoridade, muita autoridade. Tá? Eu acredito em escolas com presença de polícia e das Forças Armadas, sim. Eu acredito numa ruptura com o modelo educacional também. Vamos fazer isso? Vamos recuperar essa molecada? Vamos. Pô, legal, vamos fazer. E enquanto isso, esse presidente tem que também derrubar todos os privilégios do funcionalismo, resolver o orçamento brasileiro para dar um choque de produtividade, para que aumente os investimentos, por exemplo, em infraestrutura, estradas, energia e tal. E aí o Brasil... Por isso que você nunca vai ser presidente. Sim, e por isso que você vai se fuder pra sempre.